A imagem de Suzanne von Richthofen no tribunal se arrastava em câmera lenta, um silêncio pesado preenchendo o ar. Seus olhos, fixos em algum ponto distante, pareciam não registrar a gravidade do momento. A voz do juiz ecoou pelo recinto, seca e definitiva, pronunciando a palavra que selaria seu destino. Culpada. Uma condenação que reverberaria por todo o Brasil, marcando para sempre a história criminal do país. Era um trecho de sua própria declaração que assombrava a memória de muitos. Com uma frieza quase inacreditável, Suzanne tentou reescrever a narrativa, moldá-la à sua conveniência. Eu não queria que acontecesse desse jeito, ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção real. Mas eles não me deram escolha. Um calafrio percorreu a espinha de quem ouvia. Não havia arrependimento genuíno, apenas a tentativa calculista de manipular, de se isentar da culpa. O narrador, com uma calma quase clínica, pontuava a cada frase a frieza da ré, a distância entre suas palavras e a realidade brutal dos fatos. Os noticiários da época foram um turbilhão. Manchetes gritantes, repórteres em frente à casa da família, a comoção nacional. O país parou para acompanhar cada detalhe, cada reviravolta desse caso que chocaria a todos. As imagens de telejornais daquela época mostravam o impacto inicial, mas mal arranhavam a superfície do que viria a ser o desdobramento de uma das histórias mais sombrias da justiça brasileira. A verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho. Essa frase, quase um mantra, parecia se encaixar perfeitamente no desfecho daquele julgamento. A fachada de normalidade, de família perfeita, desmoronou, revelando uma trama de ódio e traição. E a pergunta persistia, pairando no ar como uma névoa densa, como uma jovem de classe média alta, aparentemente com todas as oportunidades, chegou a tal ponto de barbárie. Como o amor familiar se transformou em um plano macabro, culminando no assassinato dos próprios pais. A sociedade tentava entender, mas as respostas eram complexas, dolorosas e profundamente perturbadoras. Antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes chocantes dessa história, nas contradições que selaram a condenação de Suzanne von Richthofen e no impacto duradouro que seu crime teve no Brasil, eu te convido a fazer algo importante. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma parte dessa série que promete desvendar cada camada desse mistério. E diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para construirmos essa discussão juntos. A família Richthofen morava no Campo Belo, um bairro de classe média alta em São Paulo. Era uma vida que, para muitos, representava o ideal. Uma casa confortável, carros bons, veraneio na praia, educação de qualidade. Manfred, o pai, era um engenheiro respeitado, dedicado ao trabalho e à família. Marísia, a mãe, psiquiatra, uma mulher elegante e culta. Eles tinham 2 filhos, Suzanne, a mais velha, e Andréas, o caçula. Aparentemente uma família comum, com a rotina típica daquela camada social. As expectativas eram altas para os filhos. Sucesso nos estudos, uma boa faculdade, um futuro promissor, seguindo os passos dos pais ou construindo carreiras igualmente bem-sucedidas. A harmonia familiar, ao menos vista de fora, parecia ser a tônica, um reflexo do status social que tanto prezavam. O bairro, com suas ruas arborizadas e casas imponentes, era o cenário de uma vida que, para muitos, era sinônimo de tranquilidade e segurança. Ninguém imaginaria que por trás daquelas paredes uma tragédia estava sendo gestada. Foi nesse cenário que Daniel Cravinho surgiu na vida de Suzanne. Um rapaz de classe social diferente, com um estilo de vida que contrastava com o mundo dos Richthofen. As primeiras interações entre eles já mostravam um choque de realidades. Daniel, com seu jeito mais simples e despojado,
Era o oposto do que os pais de Suzanne esperavam para a filha. Ele não vinha de uma família com sobrenome conhecido, não frequentava os mesmos círculos sociais, não tinha a mesma formação. A desaprovação da família Richthofen ao relacionamento de Suzanne com Daniel não demorou a aparecer. Eram olhares tortos, comentários velados, resistências sutis que, aos poucos, se tornavam mais explícitas. Os pais de Suzanne viam Daniel como alguém que não se encaixava no padrão que eles haviam construído para a filha. As diferenças eram muitas, não só financeiras, mas também de valores e de visão de mundo. Manfred e Marisia, acostumados a um certo nível de exigência e a um círculo social específico, começaram a demonstrar desconforto. No início, eram apenas pequenas resistências, um resmungo aqui, uma pergunta ali sobre as intenções do rapaz. Eles queriam que Suzanne namorasse alguém que tivesse o mesmo background, as mesmas oportunidades, um futuro que eles consideravam compatível com o dela. Daniel, por sua vez, não se intimidava facilmente. Ele vinha de uma realidade diferente, mas tinha sua própria personalidade. O que para os pais de Suzanne era um problema, para ela, talvez fosse um atrativo. A rebeldia, o desejo de romper com as expectativas, pode ter desempenhado um papel importante na atração que sentiu por Daniel. Ele era o oposto do que seus pais queriam. E isso, para uma jovem em busca de identidade e autonomia, poderia ser um fator de aproximação. A casa dos Richthofen, antes um símbolo de estabilidade, começou a sentir os primeiros abalos. As conversas à mesa, antes sobre os estudos de Suzanne ou os planos de Andreas, agora incluíam, de forma velada ou explícita, o relacionamento dela com Daniel. Marisia, com sua formação em psiquiatria, tentava abordar o assunto de uma forma mais ponderada, mas a preocupação era evidente. Manfred, mais direto, não escondia sua insatisfação. Ele via Daniel como uma ameaça à trajetória que imaginava para a filha. As desaprovações sutis começaram a dar lugar a resistências mais claras. Os pais de Suzanne tentavam controlar os horários, as saídas e até mesmo as roupas que ela usava quando estava com Daniel. Tentativas de minar o relacionamento, de fazer com que Suzanne percebesse que Daniel não era o parceiro ideal. Eles achavam que o tempo se encarregaria de mostrar à filha que aquela relação não tinha futuro, que era apenas uma fase. Mas, para Suzanne, cada crítica, cada tentativa de afastamento parecia apenas fortalecer a ligação com Daniel. Os amigos e familiares dos Richthofen também notavam a mudança. Os comentários começavam a circular nos jantares e reuniões sociais. Você viu com quem a Suzanne está andando? Será que os pais dela aprovam? A imagem da família perfeita, tão cuidadosamente construída, começava a ser arranhada. A pressão social, que sempre foi um fator importante na vida dos Richthofen, agora se voltava contra eles, ou, mais especificamente, contra a escolha de Suzanne. A resistência dos pais de Suzanne não se limitava a palavras. Eles tentavam apresentar outros rapazes à filha, jovens que consideravam mais adequados, com um perfil que se alinhava às suas expectativas. Mas Suzanne não cedia. Quanto mais eles tentavam afastá-la de Daniel, mais ela se apegava a ele. Era uma espécie de cabo de guerra silencioso, onde cada lado puxava para um lado, aumentando a tensão a cada dia. O que começou como uma simples oposição paterna transformava-se lentamente em um conflito familiar profundo, com raízes em expectativas frustradas e vontades opostas. Apesar da aparente solidez da família Richthofen, essas pequenas tensões eram como rachaduras invisíveis que se formavam nas paredes daquela casa. Ninguém imaginava que essas rachaduras se aprofundariam tanto a ponto de desmoronar tudo. A história de Suzanne e Daniel, que parecia um romance proibido, estava se tornando algo muito maior, mais sombrio e com consequências inimagináveis. A desaprovação dos pais,
que era vista como um cuidado excessivo, logo seria percebida como o estopim de uma tragédia que chocaria o Brasil. A cada dia que passava, a distância entre o que os pais queriam e o que Suzane buscava aumentava, criando um abismo que ninguém seria capaz de preencher. As rachaduras, antes quase imperceptíveis, começaram a se alargar na estrutura da família Richthofen. A desaprovação dos pais em relação a Daniel não era mais apenas uma preocupação. Havia se transformado em uma barreira intransponível, um muro que se erguia entre Suzane e seus pais. Manfred e Marisia viam o relacionamento da filha com Daniel como uma ameaça direta aos valores e ao futuro que haviam planejado para ela. Essa percepção não era infundada, na visão deles. Daniel era um jovem de outra classe social, sem as mesmas ambições acadêmicas ou profissionais que eles esperavam de Suzane. Os episódios de confronto se tornaram mais frequentes e intensos. As discussões eclodiam a qualquer momento, muitas vezes na presença do próprio Daniel, o que só agravava a situação. Recorda-se de uma vez em que Manfred, visivelmente irritado, confrontou Daniel na sala de estar, questionando suas intenções e seu futuro. Suzane, no meio, tentava defender o namorado, mas suas palavras eram abafadas pela autoridade do pai e pela frustração da mãe. Marisia, por sua vez, tentava abordar Suzane com argumentos mais psicológicos, apontando os riscos emocionais e sociais que o relacionamento poderia trazer. Mas Suzane sentia-se incompreendida. A pressão para o término do relacionamento era constante. Os pais de Suzane chegaram a proibir a entrada de Daniel na casa, forçando os dois a se encontrarem às escondidas ou em outros lugares. Essas proibições, no entanto, tiveram o efeito contrário. Em vez de afastar Suzane de Daniel, elas a empurravam ainda mais para os braços dele. Cada vez que os pais tentavam controlar suas escolhas, Suzane sentia-se mais sufocada e mais determinada a desafiar a autoridade deles. Era uma busca por autonomia que se manifestava através da rebeldia. Suzane começou a perceber a intromissão dos pais em sua vida pessoal de forma cada vez mais negativa. O que eles viam como cuidado e proteção, ela interpretava como controle e desrespeito à sua individualidade. O sentimento de sufocamento era real. Ela era uma jovem adulta, com suas próprias vontades e desejos, mas sentia-se tratada como uma criança. Essa percepção alimentava um ressentimento crescente, uma mágoa que se acumulava a cada discussão, a cada proibição. Os atos de rebeldia de Suzane eram variados, desde desobedecer horários, até mentir sobre onde estava e com quem. Ela começou a se afastar das atividades que os pais valorizavam, como os estudos e os círculos sociais mais tradicionais. Preferia passar o tempo com Daniel e os amigos dele, que representavam um mundo diferente, mais livre e menos cheio de expectativas. Esse comportamento era um claro sinal de que o conflito não era apenas sobre Daniel, mas sobre a própria identidade de Suzane e seu desejo de se libertar das amarras familiares. A escalada do conflito não parava. O que começou como uma simples desaprovação transformou-se em um ciclo vicioso de confrontos e ressentimentos. O evento inicial, a chegada de Daniel na vida de Suzane, não foi um caso isolado, mas o catalisador de um desgaste emocional que já vinha se construindo há anos. As expectativas não atendidas de ambos os lados, os desentendimentos sobre o futuro de Suzane, tudo isso contribuiu para fragilizar a relação familiar. A atmosfera na casa dos Richthofen tornou-se pesada, carregada de frustrações e mágoas. Ninguém conseguia mais se comunicar de forma eficaz. O diálogo havia sido substituído por acusações e defesas, e o respeito mútuo estava se esfarelando. Os pais, por sua vez, sentiam-se impotentes. Suas tentativas de salvar a filha do que consideravam um mau caminho pareciam apenas afastá-la ainda mais. Eles não entendiam por que Suzane insistia em um relacionamento que, para eles, era tão problemático. E Suzane, por outro lado, sentia que seus pais nunca a entenderiam.
Essa falta de comunicação e empatia de ambos os lados criou um ambiente propício para que a situação saísse do controle. A tensão era palpável, e a cada dia que passava, o abismo entre pais e filha ficava maior, mais profundo e mais perigoso. As tensões dentro da casa dos Richthofen atingiam um ponto crítico, e as discussões entre Suzanne e seus pais se tornavam cada vez mais acaloradas. Daniel, muitas vezes presente, era o pivô dessas brigas, mesmo que sua presença fosse velada ou disfarçada em outras razões. Os pais, Manfred e Marisia, viam Daniel como a personificação de tudo o que consideravam inadequado para o futuro de sua filha. Para eles, o rapaz representava um desvio do caminho que haviam traçado para Suzanne, um caminho de sucesso acadêmico e ascensão social. A pressão para que Suzanne continuasse os estudos e seguisse as expectativas sociais da família era imensa. Manfred, engenheiro, e Marisia, psiquiatra, eram pessoas bem-sucedidas e esperavam o mesmo de seus filhos. Eles queriam que Suzanne ingressasse em uma boa universidade, construísse uma carreira sólida e se casasse com alguém que estivesse à altura do nome Richthofen. Daniel, com sua origem mais humilde e seu estilo de vida mais descompromissado, não se encaixava nesse molde. Amigos e parentes próximos observavam a situação de perto, com julgamentos silenciosos que apenas reforçavam a pressão sobre os pais e, consequentemente, sobre Suzanne. As conversas nos jantares de família e nos encontros sociais frequentemente esbarravam no tema do futuro de Suzanne e na inadequação de seu namorado. A atmosfera dentro da casa dos Richthofen tornou-se pesada, carregada de ressentimento e frustração. Ninguém conseguia relaxar. Cada refeição era um campo minado. Cada silêncio um sinal de tensão. O que antes era um lar de aparente harmonia, transformou-se em um ambiente de desconfiança e silêncios tensos. Suzanne sentia-se constantemente vigiada e julgada, não só pelos pais, mas por todos em seu círculo social que pareciam concordar com a desaprovação de Manfred e Marisia. Ela via a si mesma como uma prisioneira das expectativas alheias, incapaz de tomar suas próprias decisões sem a interferência constante de sua família. Essa sensação de estar encurralada e sem saída começou a corroer Suzanne por dentro. Ela se sentia impotente diante da intransigência dos pais e da falta de compreensão de todos à sua volta. O relacionamento com Daniel, que deveria ser um refúgio, também sofria com a constante pressão externa. As brigas com os pais se tornaram mais frequentes e mais virulentas. Gritos, portas batendo e lágrimas eram parte da rotina. Suzanne, que antes era uma jovem aparentemente dócil, tornou-se rebelde e desafiadora. Mas essa rebeldia era acompanhada de uma crescente angústia. Ela buscava uma solução, qualquer solução, para se livrar daquela situação sufocante. A busca por uma saída para o conflito familiar começou a tomar formas mais radicais na mente de Suzanne. Ela não conseguia ver um futuro onde Daniel e seus pais pudessem coexistir, ou onde ela pudesse ser feliz sem ter que escolher entre um e outro. A ideia de se livrar da pressão, de ter liberdade para viver como queria, começou a germinar em sua mente, ainda que de forma incipiente. A sensação de impotência, misturada com uma raiva profunda pelos pais, que ela via como os algozes de sua felicidade, abriu espaço para pensamentos sombrios. Ela já não enxergava mais os pais como protetores, mas como obstáculos intransponíveis para sua própria felicidade e autonomia. A cada dia, a frustração de Suzanne crescia. Ela se sentia um brinquedo nas mãos dos pais, uma marionete cujos cordões eram puxados por suas vontades e expectativas. A solução que ela buscava não era mais uma negociação ou um entendimento, mas uma ruptura definitiva com tudo aquilo que aprendia. A radicalização de seus pensamentos era um reflexo direto da radicalização do conflito familiar. O diálogo havia se esgotado,
E a única coisa que restava era a busca por uma solução drástica que pudesse finalmente libertá-la daquela prisão emocional. A atmosfera de peso psicológico que reinava na casa dos Richthofen estava levando Suzanne a um limite perigoso, onde a razão começava a dar lugar a impulsos e desejos de vingança. A radicalização dos pensamentos de Suzanne atingiu um ponto de virada definitivo. A ideia de assassinar os próprios pais, antes um sussurro sombrio, transformou-se em um plano concreto. Não era mais uma fantasia, mas uma solução cruel e definitiva para o que ela via como a única forma de alcançar a liberdade e viver seu romance com Daniel Cravinhos sem a interferência familiar. A concepção do crime começou a tomar forma em sua mente, com detalhes macabros sendo cuidadosamente arquitetados. Ela discutiu a ideia com Daniel, que, em vez de dissuadi-la, pareceu abraçar a proposta, talvez vendo nela uma maneira de ter Suzanne para si, e quem sabe, o acesso à fortuna da família Richthofen. O plano foi então refinado com a inclusão de Christian Cravinhos, irmão de Daniel. A promessa de dinheiro e a influência de Daniel foram suficientes para convencê-lo a participar. Os três se reuniram para delinear cada etapa, desde a forma como entrariam na casa até como simular o latrocínio. A noite escolhida para o ato extremo foi 31 de outubro de 2002, uma data que se tornaria infame na história criminal brasileira. Naquela noite, Manfred e Marcia von Richthofen foram brutalmente assassinados enquanto dormiam em sua própria casa, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Suzanne abriu a porta para os irmãos Cravinhos e a descrição dos eventos subsequentes é de uma frieza estarrecedora. Daniel e Christian, munidos de barras de ferro e toalhas, entraram no quarto do casal. Manfred foi o primeiro a ser atacado, pego de surpresa em seu sono. Marcia, ao acordar com o barulho, também foi golpeada repetidamente. Suzanne, enquanto isso, aguardava na sala, orientando os irmãos e garantindo que o plano fosse seguido. Ela chegou a subir para o quarto para verificar se os pais estavam realmente mortos. Em seguida, orientou os irmãos a desorganizar a casa e simular um roubo, levando alguns objetos de valor para despistar a polícia. O objetivo era claro: fazer parecer que bandidos haviam invadido a residência. Após a execução do crime, Suzanne, Daniel e Christian deixaram a casa, com Suzanne retornando depois para descobrir os corpos dos pais. Ela chamou a polícia, encenando um choque e desespero que, para muitos, parecia convincente no início. As primeiras investigações da polícia, baseadas no depoimento de Suzanne, apontavam para um latrocínio. No entanto, as contradições em seus depoimentos começaram a levantar suspeitas quase imediatamente. A forma como ela descrevia os fatos, a falta de emoção em certos momentos e a maneira como ela lidava com a situação não se encaixavam com o comportamento esperado de uma filha que acabara de perder os pais de forma tão violenta. Os policiais e investigadores notaram detalhes estranhos. Por exemplo, Suzanne havia tomado um banho e trocado de roupa logo após encontrar os pais mortos, o que era incomum. Além disso, ela parecia mais preocupada com a reação da imprensa do que com o luto. A forma como ela indicava os objetos que teriam sido roubados, com uma precisão quase ensaiada, também chamou a atenção. A casa, apesar de desorganizada, não apresentava sinais de arrombamento forçado, um detalhe crucial que desmentia a tese de latrocínio. A farsa começou a ruir quando a polícia aprofundou as investigações e confrontou Suzanne com as inconsistências de sua história. O comportamento de Daniel Cravinhos também se tornou suspeito, e ele acabou sendo interrogado. Pressionados, tanto Suzanne quanto os irmãos Cravinhos confessaram o crime, revelando a verdadeira natureza do assassinato. A descoberta da farsa e a confissão chocaram a sociedade brasileira. A imagem da jovem de classe média alta, em luto pelos pais, desmoronou, dando lugar à de uma assassina fria e calculista.
O choque foi imenso, e a frieza de Suzanne diante da crueldade de seus atos se tornou um símbolo de uma maldade que muitos não conseguiam compreender. O limite havia sido ultrapassado de forma brutal e irreversível. A revelação do crime teve um impacto devastador. Não apenas na família Richthofen, que já estava destruída, mas em toda a sociedade brasileira. A mídia, sedenta por detalhes, mergulhou de cabeça no caso, expondo cada faceta da tragédia. Andreas Richthofen, o irmão mais novo de Suzanne, foi talvez a vítima mais silenciosa e profunda dessa noite de terror. Em uma única madrugada, ele perdeu os pais de forma brutal e, ao mesmo tempo, a irmã, que se revelou a mandante do assassinato. Sua vida, antes protegida e estruturada, virou de cabeça para baixo. Ele se viu sozinho, tendo que lidar com o luto, a traição e a exposição pública de sua família. O choque moral e social foi imenso. Como uma jovem de classe média alta, com todas as oportunidades, pôde planejar e executar um crime tão hediondo contra os próprios pais? Essa pergunta ecoou por todo o país. O julgamento de Suzanne von Richthofen e dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos foi acompanhado com uma intensidade sem precedentes. A cada sessão do tribunal, novos detalhes surgiam, alimentando a indignação popular. A imagem de Suzanne, inicialmente vista como uma vítima, transformou-se na de uma vilã, um símbolo da maldade humana. A cobertura massiva da mídia transformou o caso em um espetáculo. Repórteres acampavam na porta do fórum e cada palavra dita pelos advogados, promotores e testemunhas era dissecada ao vivo. A condenação popular era palpável e a sociedade exigia justiça. Em 2006, Suzanne foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pela participação no assassinato dos pais. Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena e Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses. O início do cumprimento da sentença marcou o fim de um capítulo, mas o legado do caso Richthofen estava apenas começando. Para Andreas, a vida se tornou uma jornada de reconstrução. Ele teve que crescer e amadurecer sob o olhar público, buscando sua própria identidade longe da sombra da tragédia familiar. O distanciamento da irmã foi uma necessidade para sua sanidade e para que pudesse seguir em frente. Ele se recusou a visitá-la na prisão por muitos anos, uma decisão compreensível diante da magnitude da traição. A busca por uma vida normal, por mais difícil que fosse, tornou-se sua prioridade. O caso Richthofen gerou discussões profundas sobre a maldade humana, os limites da moralidade, a dinâmica familiar e a eficácia da justiça. Ele forçou a sociedade a confrontar a ideia de que o mal pode residir onde menos se espera, mesmo dentro do seio familiar. A história de Suzanne é um lembrete sombrio de como as relações humanas podem ser complexas e como o ódio pode se enraizar e florescer, transformando o amor filial em uma crueldade inimaginável. Este caso, com suas contradições gritantes, nos convida a uma reflexão íntima. A imagem de uma família perfeita, com todas as aparências de sucesso e harmonia, desmoronou para revelar um abismo de desentendimentos e ressentimentos. A busca por liberdade e autonomia de Suzanne culminou, ironicamente, em sua prisão e na perda de tudo o que conhecia. O legado de Manfred e Marisia von Richthofen permanece como um alerta. A história de Suzanne von Richthofen é um espelho que nos força a questionar a complexidade das relações humanas e os limites da moralidade, deixando uma pergunta no ar. O que se esconde por trás das portas fechadas de cada lar e até onde o ser humano é capaz de ir para alcançar seus desejos?